assunto necessário, né? A Artemisa falou aqui, ó. Grande abraço. A Paula, acho que é sua irmã, né? A Paula Paula? é minha mãe. A Paula é sua mãe. Desculpa, Paula. Desculpa, Grande Paula. beijo, Ela mãe. falou aqui, ó, parabéns pela escolha do tema, olha só, Legal. que legal. Vamos lá. E aí, dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Hoje, nós vivemos na era digital, Certo. né? E a era digital, assim, de uma forma muito lamentável, ela proporciona às pessoas eh, um, um lifestyle, talvez, questões que você, né, você perde um pouco a noção de quem você ela gera uma pressão social, né, você mostrar o que você não tem, enfim, assumir uma personalidade que não é sua, assumir uma realidade que não é sua, né? E isso pode gerar transtornos psicológicos nas pessoas hoje. Você está entendendo o que eu estou te falando? Perfeitamente. Eu Essa acho que o pessoal também movimentação entendeu. Com das redes certeza. sociais? Com certeza. Eu falo muito que tem gente que fala assim: ah, Sara, você não acha que é frescura? Porque, vamos lá, você Uhum, não acha que é frescura? Porque antigamente não tinha tanto esse povo adoecido, não tinha tanto essa ansiedade, não tinha tanto essas comparações e tal. Você não acha que isso é coisa do. E é interessante porque realmente os tempos mudam e com essa modernidade vão trazendo transtornos que são específicos desse período. Por exemplo, na época de Freud era muito comum histeria. E hoje em dia quase não se fala de histeria. Mas era época, naquele contexto era muito comum. Hoje em dia, os transtornos são muito dessa geração. Na época dos nossos, talvez, bisnetos aí, é outra realidade, porque vai acompanhando o tempo. E com certeza, nós vivemos nesse meio, nesse período aí de muita comparação, uhum, de muita insatisfação, que a grama do vizinho é sempre mais verde. uhum, E isso vai gerando, com certeza, um mal-estar. Parece que nunca você tá bom. Eu falo que afeta muito necessariamente a sua autoestima. Não tem como você ter uma autoestima maravilhosa, sendo que você está sempre insatisfeito com quem você é, com quem você se tornou. Então, essa questão da era digital, a falta de limite, talvez, em você estar vendo a vida do outro, que é uma vida do outro farsa e real, ele possa ali parte da vida dele, não toda, e você está categorizando ali, generalizando como que aquela vida perfeita fosse a vida completa dele. sim. E você olha para a sua, uai, a minha tá tudo dando errado, tudo desmoronando. E aí você realmente começa a ficar mais melancólico, a se comparar, a afetar a sua autoestima, e isso realmente é porta de entrada para muitos transtornos, né? Essas vivências. Então, com certeza, influencia bastante essa questão da comparação. E eu trabalho bastante nos meus pacientes esse filtro. Você precisa ter essa percepção de até que ponto essa vivência digital sem limite, sem freio, está afetando a sua vida, a forma como que você se percebe. Porque a autoestima não é essa autoimagem aqui dessa carcaça que a gente mostra para as pessoas. A autoestima é a visão que nós temos sobre nós mesmos, a visão geral. Uhum. Até que ponto isso está afetando? Porque se está afetando, você não está conseguindo se validar, vamos colocar o pé no freio, vamos filtrar. E muitas vezes esse processo realmente é filtrar quem você segue, filtrar o que você escuta, filtrar o que você vê. Porque isso vai afetar necessariamente aquilo que você, como você se percebe. Em outras palavras, na psicologia a gente vai falar sobre os processos cognitivos. Aqui eu Uhum, vou falar a parte mais técnica para vocês entenderem um pouquinho. uhum, Vai afetar os seus pensamentos sobre você mesmo. Quando eu falo processos cognitivos, inclusive a minha abordagem terapia cognitivo-comportamental, é a influência da sua atenção, memória, percepção, linguagem sobre os seus comportamentos. Então a gente precisa estar ciente, pensar o pensamento é uma frase estranha que todo paciente meu já escutou. A gente não está acostumado a fazer isso, que é uma metacognição. A nossa capacidade de raciocinar quais tipos de pensamentos eu tenho cultivado sobre mim mesmo. Quais tipos de pensamentos eu tenho cultivado sobre a minha performance? Eu tenho sido muito rígido sobre mim. Quais são essas crenças? E aí, pensamento, crença. Crença é que vai conduzir esses comportamentos. hum. Faz sentido para você? Pra mim faz, total. Era uma pergunta também que eu queria te fazer em relação à autoestima, Boa. né? Autoestima, você acabou de dizer que é como você se enxerga, né? Isso. E eu acredito que muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre
Ela esse mesma. conceito autoestima, né? Boa. Porque, por exemplo, eu tô feia, eu tô com uma baixa Uhum. autoestima. Eu não tô conseguindo me desenvolver, eu não tô conseguindo alcançar os meus objetivos, porque talvez a minha autoestima está baixa, né? Primeiro, vamos esclarecer para a galera, assim, de uma forma, assim, um pouco mais completa sobre a autoestima, né? O que é Boa. o que é de fato autoestima? A autoestima, como eu havia dito, é a visão global que a pessoa tem sobre ela mesma. É o que que eu penso sobre a Sara? O que que o Alex pensa sobre ele mesmo? Uhum, De forma geral, isso é autoestima. Só que a autoestima ela tem pilares, que são 4 categorias. A primeira é autoconceito, que é essa visão global sobre si, e aqui vai entrar os rótulos. uhum, Então, por exemplo, eu quando vou me referir a mim mesma, eu vou falar qualidades, eu vou falar defeitos. Você já viu, eu conheço uma pessoa uhum. que sempre que ela vai falar em terceira pessoa sobre si, poxa, fulano, que burra, que burra. Sabe como é que é? Assim, nossa, que cagada, ela não consegue se dirigir palavras positivas e de qualidade. E isso, claramente, é o autoconceito que ela tem sobre ela. Sempre carregada de rótulos negativos. Então, é realmente esse autoconceito a gente vai perceber nessa vivência, assim, quando eu erro, eu sou camarada comigo? Quando eu erro, eu sou gentil com os meus erros? Vamos lá, autoconceito. O outro, autoimagem, que é o que as pessoas confundem que é autoestima. Autoimagem, sim, é o meu corpo, é o meu cabelo, é isso aqui, essa carcaça que eu apresento para as pessoas. E aqui, muitas vezes, sim, as pessoas, elas são insatisfeitas com características genotípicas que não tem como mudar, por exemplo, cor de pele, altura, Uhum. entende o que eu quero dizer? E eh, quando elas não são bem resolvidas com essas características, aí sim o buraco é mais embaixo. Mas tem muita gente que reclama são de características fenotípicas. O que eu quero dizer com isso? Tô magro, tô gordo, Uhum. meu cabelo tá assim, tá. Tudo isso é resolvível, né? Tudo isso pode mudar, mas a autoimagem tem a ver com a maneira que eu percebo essa minha aparência. Uhum. Tem outro pilar que é conhecido como autorreforço. Tudo isso categorias da autoestima. Autorreforço é o quanto o Alex ele consegue reforçar a si mesmo. Se parabenizar. Conseguir se elogiar diante dos desafios. Um exemplo, cara, hoje eu fui foda. Pode falar à Hoje, vontade. Hoje eu fui foda, é, né? Tipo, hoje eu tô de parabéns. Tem gente que não consegue, acredite. Tem gente que é tão rígido consigo mesmo, ele não consegue se dirigir, se realmente reconhecer e validar as suas conquistas. uhum. E a autoeficácia é o último. A autoeficácia é o quanto eu acredito que eu consigo chegar lá, alcançar os meus objetivos, conquistar o meu propósito. Então, assim, a visão de tudo isso Uhum. é a autoestima. Tem gente que não tem problema com a autoimagem, mas você já viu tanto que ele é rígido consigo mesmo, Uhum. que ele tá sempre, ele não consegue se elogiar, ele não consegue se parabenizar, ele é muito duro, inflexível, o problema dele é no auto-reforço. Outros é na autoeficácia. Então a autoestima ela é muito mais abrangente do que essa autoimagem que a gente está Sim, acostumado a ouvir por aí. sim. Às vezes a pessoa tá com problema de autoimagem e não tá com problema de autoestima, né? Exatamente. Que legal. Olha aí, galera. Você vê o tanto que é legal conversar com especialistas, né? Especialista é isso. A pessoa vem aqui e destrincha o assunto que é importante e que desmistifica, né? Isso, Muita coisa. Sai um pouquinho daquele conceito do senso comum, do senso né? Do comum. senso comum, né? Uhum. O empioramento da atividade intelectiva. Mas vamos lá. Tem um outro assunto que eu queria conversar com você, muito legal, que é o seguinte. Primeiro eu vou contextualizar, né? É, devido aí à inserção da tecnologia na nossa sociedade cada vez mais, e a automatização de tarefas, né, que são, né, fáceis ali de fazer, a sociedade ela vai evoluindo e vai fazendo com que as pessoas passem a trabalhar em atividades mais intelectuais, digamos assim, né? Ou seja, sei lá, com números, com textos, enfim, e por aí vai, né? E aí o que que acontece? Vai aparecendo novas síndromes, né? Boa. E aí o Uhum. que que acontece? A galera vai utilizando mais a cabeça e isso, né, gera muitas vezes a tal da síndrome de burnout, né?
Eu queria que você explicasse agora pra gente, primeiro, o que é a síndrome de burnout? Burnout, vamos lá. E eu acho relevante demais a gente conversar sobre isso, que tem pessoas passando por um sofrimento, um adoecimento e não faz ideia do que se trata, e isso tem nome. Primeiro, burnout, ele é, é mais conhecido como um esgotamento profissional. Tem gente que fala assim, Sara, eu tô com esgotamento na minha casa. Olha, eu acredito muito que o DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, cada vez mais eles vão ser abrangentes, eles vão ser atualizados. Em breve vai ter outras categorias, mas hoje falar de burnout é necessariamente falar de trabalho. Uhum. Uma das minhas formações é a psicologia do trabalho. Então, a gente trabalha bastante essa questão de burnout. Então, aquela pessoa que necessariamente ela vai estar num esgotamento, em outras palavras, ignorou todos os sinais que a gente conversou mais cedo. Uhum. Os sinais do corpo gritando, os sinais de cansaço, os sinais de estresse, os sinais de muita coisa. E ela vai colocando para debaixo do tapete. Uhum. E esse colocar para debaixo do tapete, por tempos, uma hora eu falo, o seu corpo, ele é inteligente e ele grita socorro. Uhum. Eu tenho um caso de uma paciente recente, que ela é enfermeira, e eu vou falar curiosamente sobre isso, que ela deu um apagão. Qual que foi a forma do corpo falar assim, olha, saculejando ela, dá um jeito de se cuidar, porque você tá assim, no ápice, você chegou no seu nível máximo, No limite no mesmo. limite. Ela ali no trabalho, ela teve um apagão. E ela é enfermeira. Ela desmaiou? Sim, ela desmaiou. Uhum. E não aconteceu só uma vez. Então chegou um ponto assim, ou vai ou vai. E burnout, ele é um transtorno que veio de uns anos para cá. Assim, não é que não existia, mas foi categorizado recentemente. E curiosamente, ele aparece mais em algumas profissões, como por exemplo, profissionais da área da saúde. Ah. Assim, foi estudado realmente burnout em médicos e principalmente em enfermeiros. Só que tem hoje em dia profissões, igual você falou, que é mais suscetível realmente aparecer. Profissionais da área da saúde deslanchando, assim. Deslanchando, Realmente né? são os que mais sofrem de burnout. Mas tem professores, muito, como A professores galera também da tecnologia também, da né? tecnologia. Todas as áreas Estressa podem muito, né? aparecer, só que tem áreas que realmente é mais comum. Em Mas- se tratando de estatística, é mais comum. Arquitetos. Então, o que vai categorizar ali? É uma insatisfação no trabalho, sim. É um ambiente adoecedor, baixas condições salariais, problemas institucionais. Uhum. Então, insatisfação. Tudo isso pode contribuir para esse esgotamento. Imagina você passar a maior parte do seu dia ali num ambiente em que está mais te fazendo mal do que bem, só que você está no automático. Está no automático, você tem que cumprir, tem que cumprir, tem que cumprir, e eu falo que a conta chega. Uhum. Associado, o que pode realmente contribuir para a pessoa desenvolver o burnout? Um estilo de vida. Tudo aqui, todos os transtornos que a gente for falar, eu vou estar sempre falando sobre questões de rotina de vida. Qual que é a sua rotina? Como que são 3 coisas básicas. Como que tá o seu sono? Sono regular, alimentação e exercício físico. Permite eu fazer Claro, um com certeza. parêntese? Por exemplo, acontece muito, assim, no cotidiano das pessoas, principalmente que trabalha muito em escritório, enfim, várias áreas, que não usa essencialmente o corpo, né, ali, tipo, trabalhar com coisa pesada, enfim. Uhum, Pessoal que trabalha mais em escritório também tem muito isso. sim, Você chega depois de um dia de trabalho, você não está cansado fisicamente, cansaço mas você está mentalmente. cansado mentalmente. E aí é onde é o problema, porque você vai dormir, você não consegue dormir, mesmo estando cansado mentalmente, né? Tem alguma relação? Com Isso. certeza, com certeza. E deixa eu só falar uma questão. Uhum. Bobo quem pensa que esse cansaço mental é pouca coisa. Uhum. O cérebro gasta muita energia para estar funcionando. No seu funcionamento perfeito, ele gasta muita energia. Uhum. Então, você ficar, sei lá, 8, 12